De frente com a luz e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, salvação, salvação. DJ que tá tocando os beats e geral vem no refrão. É que eu bati de frente. Boa tarde. Gente, hoje é quinta-feira, dia 1º de julho de 2021. E nós estamos iniciando esse programa que está sendo inaugurado hoje, que chamará Entre Sinais. Estamos aqui com as pessoas que vão ser entrevistadas e cada uma vai contar um pouco dos seus sinais, que nós temos muitos sinais que Deus tem dado pra gente e nós agora vamos fazer esse trabalho de divulgar eles. Se você tem sinais parecidos, você pode comentar aí nos comentários. Vamos agora falar com a Micaele. Ela tem um sinal para contar para nós aqui. Ela tem vários sinais, porém agora ela vai contar um que aconteceu nessa semana, Micaele? Então aconteceu nessa semana, ela vai contar. Micaele, conta para nós o sinal que você tem a divulgar aí pro pessoal. Então, o meu sinal é que um dia, foi nessa quarta, aí eu fui lá e tava dormindo. Aí eu sonhei um sonho que era assim de uma sarça, que é aquela árvore lá do Moisés. Quem conhecer a Bíblia vai ver que a árvore pega fogo, e eu tava sonhando, mas parecia que também tava vendo uma sarça que tava pegando fogo. Aí no próximo dia, aí eu fui lá pro culto lá, aí o pastor com uma música que eu nunca vi em toda a minha vida, mas aí tava mostrando, falando da sarça também, e aí eu percebi que era um sinal. Então foi no outro dia, você já teve essa música aí, no outro dia? É, no outro dia seguinte. E você considera isso daí um sinal forte, fraco ou médio? Eu acho que eu começo um médio. Por que médio? Porque como é a sarça, só sonhei um sonho, e depois veio uma música e as músicas tem muitos assim, então eu acho que eu coloco um médio assim. Mas já tinha tempo que você não via falar sobre sarça? É, faz um pouquinho de tempo, que eu lembro, foi desde aqueles propósitos lá que nós teve sobre Moisés. Faz muito tempo. Faz. Então tá aí o sinal da Micaele que ela contou pra nós. Agora também a Zi vai falar, a Lucilane aqui vai falar o sinal dela também que ela teve. Foi nessa semana, Lucilane? Não, gente, não foi nessa semana. Foi quando? Foi no dia 19/5/2021. Então já tem o que? 2 meses atrás, né? É. Então pode contar aí o seu sinal. Gente, esse meu sinal foi, quarta-feira eu fui para o culto online, assisti lá o culto online, tava lá. E aí, gente, o Renato Cardoso, ele tava falando sobre Jacó. Pra quem não conhece, na Bíblia fala sobre a história de Jacó. E aí eu tava lá e ele tava falando de Jacó. Aí depois no outro dia seguinte, que foi na quinta-feira, no dia, deixa eu ver aqui, 20. no dia 20/5/2021, aí nós temos uma mania de fazer o propósito, assistir alguma coisa de Deus lá, e aí colocaram no Vamos Prosperar 7 Passos de Jacó, gente. Então confirmou. Do dia seguinte falou também sobre Jacó. Já tinha tempo que você não ia falar sobre Jacó? Bom tempo mesmo. Você considera isso aí um sinal forte, fraco ou médio? Eu considero como um sinal forte. Por quê? Num dia eu assisto lá o culto online, o bispo Renato Cardoso fala de Jacó. E no dia seguinte, nós vamos pro propósito, que é uma coisa de família, nós vamos pro propósito e coloca justo 7 passos de Jacó. Não existe coincidências, né, gente? Sim, então tá aí o sinal da Lucilane, que ela considera forte, né? E agora nós vamos entrevistar a Elaine aí, ela vai contar também um dos sinais dela, né? Que ela tem um monte por sinal. E eu também, né? A Roselaine, mas muitos sinais não dá pra contar tudo de uma vez só, mas aos poucos nós vai contando. Conta aí, Elaine, os seus sinais. O seu sinal. Então, como ela mesmo já tinha dito, eu tenho muitos sinais, até demais, vocês vão ver um caderno praticamente. E muitos sinais, fora os que às vezes a gente acaba não escrevendo, acaba esquecendo, e infelizmente, né? Mas os que a gente tá marcado aqui, tá gravado até hoje. E conforme já faz muito tempo que a gente não tá fazendo esse programa aqui do Entre Sinais que começou hoje, ainda tem até sinais antigos, tipo, que nem esse sinal que eu vou contar aqui é do começo desse ano, no mês 1 do dia 14. Ó, eu tinha ganhado umas roupas da minha concunhada. E eu não ganho sempre, acho que eu ganhei uma vez só com umas roupas que ela me deu e eu aceitei.
E nessa, no meio dessas roupas, veio uma leg que acho que muitos de vocês já conhecem, que ela é. Até teve uma modinha dela, que as beiradas dela vem preta. Ela, tipo, a parte de baixo dela e a cintura dela vem tipo, com uma barrinha preta. E nessa, eu nunca tive uma leg dessa assim na época, e só foi eu ganhar uma leg dessa. Eu fui lá mostrar pra minha irmã, conversando com a minha irmã, acabei falando que ganhei essa leg. E aí ela falou assim que um dia antes, que foi no caso no dia 13, ela ganhou uma igualzinha, só que no caso a dela era um pouco mais escura que a minha. Eu achei isso muito bacana, porque nós duas ganhamos na mesma semana sem saber, só que a minha era mais clara, a dela era mais escura e tipo dias seguidos. Então eu achei esse sinal muito forte, muito bacana, porque eu também não sou de ter muito desse tipo de roupa. Então é esse meu sinal aí. Mas essa época nessa leg que você ganhou, tava na época de moda? Nessa leg? Ah, assim, não dessa leg exatamente. Não tava uma moda, tipo, muito bacana, tipo, muito atual, né? Era uma moda que já tinha passado, assim, alguns tempos. E aí, só foi, tipo, a minha irmã ganhar. Tipo, isso que eu achei o foco maior, foi que nós duas ganhamos na mesma semana, mas não sabia. E aí, quando a gente conversamos, que ela falou, não, eu ganhei ontem. Ela falou que ganhou ontem, eu ganhei. Eu falei, nossa, eu ganhei hoje. Tipo, foi questão de um dia pro outro. Sendo que em meio de tantas roupas, a gente nunca tinha acontecido isso. Nossa. Então, por isso que eu achei o sinal forte, entendeu? E antes, então, você nunca tinha uma leg dessa? Nunca tive uma leg dessa, nem tinha ganhado uma leg dessa. Só foi eu ganhar mesmo, ela também ganhou. Então você achou um sinal forte? E o detalhe é que a gente ganhava de pessoas diferentes. Eu ganhei de uma pessoa e ela ganhou de outra pessoa completamente diferente. Então aí é que tá um sinal mais forte ainda. Aí quando você mostrou pra ela, na hora ela lembrou, ela te disse que ela tinha Aí ganhado. ela chegou até me mostrar, ela é igualzinha mesmo, falou, eu ganhei ontem. Então eu achei um sinal muito bacana e muito forte. Pelo que você falou aí, eu também considero muito forte. Tá aí, gente, também o sinal da Elaine. E nós vamos pro intervalo e voltamos com o próximo, né, na próxima... No próximo bloco. É isso, deu um branco aqui, no próximo bloco. E até mais. Olá, gente, nós estamos aqui no comercial. Pessoal, nós estamos no comercial do Entre Sinais. Nós estamos aqui no comercial do Entre Sinais, pedindo aí a sua ajuda para você compartilhar esse vídeo, dar seu like, se inscrever, ativar o sininho de notificações. Ajude nós nessa obra, porque essa obra faz parte da obra de Deus. Oi, gente, eu sou quem faz a Diana na série Mundo Espiritual por Trás dos Bastidores. Acompanha lá, segue a gente, porque a série tá muito bacana e vai te ensinar mais ainda do mundo espiritual. E fica com a vinheta. Gente, voltamos do comercial, do intervalo, nesse programa Entre Sinais. Estamos aqui com a Roselaine, que ela vai contar o sinal que ela teve, né? Ela teve vários sinais, ela vai contar um desses sinais. Lembrando que esse programa nós estamos inaugurando hoje, dia 1 de julho de 2021. Roselaine, conta o sinal que você teve aí. Quando você teve esse sinal? Então, esse sinal foi de ontem pra hoje que eu Nossa. tive. Isso. Então pode contar pro povo o seu sinal. Então, gente, boa noite, né? Eu falo boa noite porque hoje aqui, essa hora tá sendo uma noite já. Então, o que acontece é que ontem eu tava conversando com a minha irmã, porque nós entre família aqui, nós temos uma gerência pra resolver certos problemas, pra não sair do descontrole entre os familiares e fazer o que é certo. Fazer o que é justo, a justiça que Deus fala que a gente tem que fazer. Então, o que acontece? Aí eu tenho pouco tempo entrado de gerente. Antes disso, era a minha irmã, a Elaine. Então, eu tava falando pra ela que era muito difícil esse negócio de gerência, que eu ainda tava meio perdida, e ela começou a me dar uns conselhos. E tudo que ela me deu conselho sobre pessoas que estavam querendo ali estar no meu lugar, e tava meio que, em outras palavras, querendo me tirar naquela situação, ou falando coisas erradas, ou então também que era pra me ser forte. Ela começou a me dar vários conselhos desse tipo. E tudo que ela falou ontem, foi na base de umas 2, 3 horas da tarde, e chegou, eu acho que era por aí. Eu não lembro exatamente a hora, mas eu sei que era durante o dia. Aí chegou hoje de manhã, eu tava lendo um livro que eu tô lendo, que é Melhor do que Comprar Sapatos, da Cristiane Cardoso. E nessa página eu ainda não tinha lido, era a página que eu tinha parado, que era pra mim começar a ler. E eu li tudo que tava nesse livro, infelizmente nesse momento eu esqueci de trazer a página aqui pra vocês, mas exatamente tava falando tudo detalhadamente do que minha irmã tinha falado comigo. Eu até trouxe hoje de manhã pra ela ver. E você confirma isso, Elaine? Confirmo, foi muito... Ela até trouxe pra mim ler, eu li o capítulo inteiro, praticamente a folha inteira, assim, que ela tinha mais trago, né? E nessa folha inteira falava tudo que eu tinha conversado com ela. Eu falei, aí, se
Se até no livro tá confirmando isso, que até tornou um sinal pra nós duas aqui, significa que é um aprendizado, que é uma coisa que ela tem que colocar em prática mesmo. Porque foi esse conselho, sabe, muito bacana na hora que eu dei pra ela assim. E aí eu tô confirmando aqui, tô pra confirmar o sinal dela, que é esse sinal que dá muito de verdade mesmo. É isso aí. E Roselane, você considera esse sinal forte, fraco ou médio? Eu considero forte, porque que ali eu vejo que é uma coisa que era Deus falando comigo. Porque na hora, quando a gente ouve um conselho, a gente pensa, é um conselho. Mas às vezes a gente pode pensar assim, será que realmente é isso? A gente fica naquela meia dúvida, sabe? Será que aquela opinião daquela pessoa é assim que ela pensa? Ou será que realmente eu tenho que agir dessa forma? Você fica às vezes, ainda mais eu que tenho esse problema um pouquinho que eu tô lutando contra minhas dúvidas. E na hora que ela falou aquilo, eu até fiquei ali, ela viu, acho que ela, eu não sei se ela lembra, mas tinha momentos que eu ficava ali parado, refletindo enquanto ela tava falando, pensando. E chegou hoje, Deus, ali era Deus, eu via que é o próprio Deus confirmando assim, realmente, você tem que ser pulso firme, você tem que olhar pra frente, você tem que parar de ser mole, entendeu? E tem que agir com a justiça, certo? Tudo, até na parte que nós estávamos comentando, que dessa pessoa, eu não vou comentar por nome nem nada pra não expor ninguém, mas essa pessoa, eu peguei e falei pra ela, não, nós teve uma certa discussão, graças a Deus, né, eu pedi perdão já pra ela, porém, a gente ficou um pouco meio afastada, cada um no seu canto. E nisso eu até falei pra minha irmã que quando ela fazia algo errado, eu tinha medo de magoá-la. Então eu não falava a verdade pra ela. Eu ficava rindo, não falava nada, não julgava, em outras palavras, que eles falam que é julgar, mas não alertava. E até isso ela falou, não, mas você tem que ser verdadeira, você tem que falar a verdade. E nisso, no livro, também falou a mesma coisa. Falou assim, o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade, é aquele que mostra pra pessoa que ela tá errada. Embora seja difícil, tem que ter coragem pra encarar essa situação, de que a pessoa vai ficar chateada muitas vezes. Inclusive, esse daí que você acabou de falar, tem um versículo na Bíblia que fala claro disso. Eu não sei se nesse livro, que eu não li ainda esse livro, eu não sei se tem lá, na hora que ela tá falando isso, da Cristiane, né, se ela colocou esse versículo aí. Mas tem um versículo na Bíblia que fala claro sobre isso daí que você acabou de falar. Sim. De que a gente temos que alertar, né, alguém quando ela tá indo no erro. Sim. Né, mas fala muito bem claro sobre isso. E esse sinal, então quer dizer que pode considerar que é o sinal de vocês duas? Sim. Sim, Então você considera forte o sinal? Considero forte. E você? considero forte também. Porque eu não sou assim, no meu caso, eu não sou muito de dar esses tipos de conselho. Eu até pego assim, ela sabe que eu pego um pouco no pé dela às vezes, falando pra ela, ó, não entra nesse erro, não ouve qualquer um. Eu pego no pé dela assim, só que desse dia parece que foi uma coisa a mais do que eu falando, sabe? Nós duas até se prejudicamos no horário de lavar roupa, que a gente tava lavando roupa na hora, se atrasando um pouquinho. Só que valeu a pena, porque no final concretizou um sinal e uma coisa que pra ela mesmo praticar, que isso vai ser bom pra ela. Com certeza. Então eu acho que é um sinal forte mesmo. É, porque aqui nós entre família é assim, é um dando conselho pro outro. Ela dá conselho pra ela dá Sim. pra ela dá pra mim, eu dou pra ela, e eu também aqui também, ela dá pra mim, eu dou pra ela. É assim, um dando conselho um ajuda pro o outro, né? É um ajudando o outro, né? Que é Deus usa a nossa família pra nos ajudar, né? E lembrando também que esse programa Entre Sinais, que a gente tá fazendo, é testemunho, né? Os testemunhos de sinais que nós está divulgando aí, né? Para você que é ateu, que estiver acompanhando esse programa, né? Você saber que esses sinais não tem como alguém chegar e falar não existe o além, não existe Deus, não existe o diabo, né? Porque tem ateus que pensam que tudo nasceu do acaso, né? E esses sinais aí é uma comprovação do mundo espiritual, né? E que você que está assistindo e nunca teve sinais, peça para Deus e comece a prestar atenção nas coisas que acontecem na sua volta, que você vai ver os sinais acontecer. Né? Não é só nós que tem essa experiência de sinais, inclusive nós já vimos na internet, tem muitas outras pessoas que tiveram experiência de sinais, não é só evangélicos que tem, né? Como Deus ele falou, que no final dos tempos ele ia derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Então, as duas acabou aí de dar o depoimento do sinal dela, né? E nós vai pro intervalo e voltamos daqui a pouco. Olá pessoal, Elias novamente. Gente, aqui é o comercial do Entre Sinais. Aí, você que tem sinais, gente, porque vocês podem pensar que não é uma coisa muito importante, mas tudo que vem de Deus é importante, mesmo que a gente não saiba ainda. Então você que tem sinais, coloca aí nos comentários pra gente ler seus comentários e ver que vocês também têm sinais, porque a gente aqui tem muitos sinais. E essa é a Lucilane. Eu sou a Lucilane, gente, também faço o papel da Jennifer nessa série que nós estamos, Mundo Espiritual por trás dos bastidores. Mundo Espiritual por trás dos bastidores. E, gente, também peço pra você dar o seu like, compartilha, se inscreva no canal e é isso.
voltamos do intervalo e essa é a última parte desse programa, né? É o terceiro e último bloco desse programa do dia de hoje, que é 1º de julho de 2021, desse programa Entre Sinais, que nós estamos inaugurando hoje para divulgar os testemunhos dos sinais que Deus tem dado para nós. E estamos aqui com a Elaine e com a Roselane, elas vão contar um pouco do sinal delas também, né? Nesse último bloco ela vai contar cada uma um e nós vamos encerrar. E eu que não contei nenhum sinal ainda, vou contar um sinal que eu tive recentemente, né? E esse sinal aconteceu, foi na semana passada. E o que aconteceu? Eu não lembro muito bem o dia, mas eu já divulguei ele no Informados aqui, no Messenger. E mais pra frente eu vou contar, no outros programas eu vou contar mais sobre esse sinal, vou pegar o dia direitinho tudo. Então eu posso voltar explicando melhor, mais detalhes. Esse sinal aconteceu o quê? Nós estamos fazendo um propósito na casa do Lico, nós todo mundo junto, de buscar o Espírito Santo lá junto. E aí a gente assiste uns vídeos que tem a ver, né, mais ou menos com busca, né, com foco, com concentração. E aí eu tinha colocado, falei para os meninos colocar como que é, meditação judaica. E aí o rapaz que estava fazendo no programa no YouTube, falando sobre a meditação judaica, ele foi e falou sobre o Abraão, quando ele teve outra mulher, né, e outros filhos, depois de Sara. Né, ele falou até na língua deles lá, né, com que é Abraham, sei lá. Abraham. Isso, aí falou lá, e aí passou, aí quando foi no mesmo dia, à noite, eu fui de madrugada, aliás, eu me acordo 3 horas da manhã, fui ler a Bíblia, eu fui procurar isso daí, porque eu falei assim, talvez os meninos não saibam sobre essa parte aí. Então, para eles não ficarem confusos, eu vou procurar na Bíblia e vou mostrar para eles que Abraão teve outra mulher, né? E aí eu procurei ali, em Gênesis 25, achei, né? E aí eu li desde a morte de Sara até a morte de Abraão, né? Que é tudo o que se passou ali. Aí passou, fui trabalhar, né? E aí depois, quando foi no outro dia, teve uma reunião pra gente ir na firma. E quando eu voltei dessa reunião, aí eu vim aqui pra tirar a roupa da Tei pra dar pra ela, porque ela tinha me emprestado essa roupa pra mim na firma, na reunião, né? E aí o que acontece? Quando eu vim tirar a roupa, lá depois que já ia começar a novela Gênesis. E aí foi quando nós fomos assistir, eu falei, vai começar a novela, mas vamos assistir. Quando eu fui assistir essa novela, eu tava falando bem sobre essa parte aí. Né, mostrou a mulher de Abraão, a outra mulher que ele teve após Sara, né? Como é o nome dela? Vocês não lembram o nome dela? Era Ketura, se não me engano. Ketura, a gente esquece o nome dela aí. Essa daí mostrou, inclusive depois até começou a escrever na tela o versículo que eu mais foquei na Bíblia quando eu li na Bíblia naquela história lá, que é desde a morte de Sara até a morte de Abraão, que falou que Abraão morreu velho e farto de dias, né? E abençoado. Então eu foquei muito nesse versículo, eu fiquei meditando nesse versículo. Então, quando foi no outro dia, né, à noite eu fui e vi, né, foi que eu vi na televisão da Elaine aqui, né, eu nem sabia que nessa época estava passando a novela Gênesis sobre esse caso, né, inclusive até esqueci na hora que as minhas estavam assistindo a novela Gênesis, que as duas aqui estão assistindo, acompanhando a novela Gênesis, não sabia, né, o que era essa história que estava passando, né, até achei que os filhos não iam saber sobre isso daí. Então, pra mim é uma coisa muito forte, porque já tinha mais de ano que eu não lia sobre essas coisas aí, dessa história, essa parte da história. Não via falar e nem nada, quer dizer, só foi eu ver na madrugada, aí eu fui trabalhar, voltei, né, e no trabalho, no mesmo dia, a Maria falou assim, Luciana, amanhã vai ter reunião, nós vamos ter, quer dizer, que no outro plantão que não ia trabalhar, seria folga minha, mas eu fui trabalhar, né, aliás, eu fui na reunião. E quando eu voltei, quer dizer que se eu não tivesse ido nessa reunião, né, eu não iria voltar para devolver a roupa da Tei, da Elaine, que é essa daqui. Então eu não ia acabar não vendo a novela, né, mas foi tudo encaixado. Eu fui na reunião, ela me emprestou a roupa, eu voltei bem na hora, né, eu poderia ter voltado um pouco mais cedo ou mais tarde da novela, né, depois da novela ou antes, porque se eu tivesse ido trabalhar, eu ia voltar bem mais tarde, né, e se fosse a folga minha normal, quando eu não tivesse que ir na reunião, eu nem ia vir aqui na casa dela esses horários. Inclusive ela confirma que é difícil eu vir no horário da novela aqui na casa dela. Mas quer dizer, tudo foi bem encaixado para mim poder ver, né, essa novela aí. Então quando eu vi que esse sinal eu considero nem forte, é fortíssimo, né? Então eu agradeço a Deus por mais esse sinal que ele me deu. Mais pra frente eu vou ver se eu detalho mais esse sinal em outro programa. Contando o dia, a hora, tudo certinho, que hoje nós não temos tempo, né? E agora eu vou entrevistar, quem das duas vai ser a primeira a contar aqui? A Elaine.
Então ela vai contar aqui o sinal dela aqui, depois ela conta, depois ela vai encerrar o programa de hoje e voltamos com o programa em outro dia, se Deus permitir. Boa noite a todos aí. E eu vou contar o sinal que é do dia 19 de 1º de 2021, que é no começo desse ano ainda. Que no primeiro episódio, que tava no dia 19, foi o primeiro episódio da novela Gênesis. Pra quem tá acompanhando e pra quem acompanha, sabe que o primeiro episódio foi no dia 19 de janeiro desse ano. E nessa que eu assisti o primeiro episódio, que tava contando sobre Adão e Eva, tipo, como eles foram criados, como que era a vida deles, né, naquela época. E nessa que eu assisti, tá bom, aí passando um tempinho, eu fui, tipo, no dia seguinte, eu fui como fala? Eu fui copiar umas folhas da minha mãe, que minha mãe dava pra gente umas folhas que ela escrevia pra evangelizar o pessoal e pedia pra nós copiar, pra assim a gente também entender um pouco mais a palavra. E nessa eu copiei e falou lá de Adão e Eva também. Só que aí eu ainda fiquei meio, eu acho que, sei lá, não é sinal. Eu ainda considerei que não fosse sinal. E deixei quieto. E aí, depois que eu fui limpar minha casa, assim, no mesmo dia, foi diferente de um dia pro outro. Foi no dia seguinte, do dia 19, no dia 20. No dia 20 resolvi limpar minha casa. Após eu ter escrevido essas folhas, eu limpando minha casa, eu coloquei um áudio no YouTube pra mim ouvir enquanto limpa a casa. E era um áudio assim, que o nome dizia assim, era do God Hollywood, da Cristiane Cardoso, pra quem conhece. E que fala que o nome do título era Autoajuda, Reunião Especial com o Bispo Macedo. Só que até então não dizia nada sobre Adão e Eva. E eu ouvindo o áudio, ele falou sobre Adão e Eva também. E aí eu pensei assim na cabeça, eu acho que não é sinal, por quê? Porque tá falando de Adão e Eva, acho que ele já sabe que tá rolando a novela e que tem a ver com Adão e Eva, então ele só tá pregando sobre isso. Então eu não considerei como sinal, até então, né? Aí depois que eu fui, assim, quando foi o vídeo postado, eu vi que tinha sido postado há 2 anos atrás. Então traduzindo, não tinha nada a ver com a novela, gente, que já tava rolando. Então eu considerei um sinal forte, porque completou 3 vezes o sinal, que foi quando eu assisti a novela, no dia 19, quando eu escrevi a folha, que minha mãe colocou lá sobre Adão e Eva, e quando eu fui ouvir o áudio da Cristiane Cardoso, que dizia sobre Adão e Eva também. Então eu considero esse sinal muito forte, porque foi 3 vezes confirmado de um dia pro outro. Foi tudo no mesmo dia 19, você assistiu a novela à noite. Isso, aí no dia 20 confirmou os outros 2. Muito forte mesmo esse sinal. E já tinha tempo que você não via falar de Adão e Eva? Muito tempo. Aí começou sendo na novela. Depois da novela eu escrevi que foi que dizia sobre Adão e Eva. E depois o áudio. Foi tudo muito encarreado. Então, gente, tá aí mais o sinal da Elaine. Como eu falei no outro bloco, você que tem sinais parecidos, você pode divulgar aí no comentário aí, né? E é uma coisa muito boa. Vocês que vão assistir, às vezes vocês não consigam prestar bem atenção, né? Mas tenta ouvir de novo. Se você não tem tempo de ficar olhando pra tela, não tem problema, você deixa só o áudio rolando. Você precisa fazer um serviço em casa, lavar uma louça, deixa pelo menos o áudio rolando e ouça com muita atenção. Ouça, reouça de novo, pra você ver que a coisa é muito boa e séria, né? Porque às vezes pra você pode não dar valor, mas aí lá na frente pode fazer muita diferença na sua fé. Porque o diabo, ele tenta apagar a existência do mundo espiritual, né? Ele tenta fazer a pessoa achar que é tudo normal, tudo natural, que tudo existe por acaso, né? E às vezes pode você estar crendo hoje na existência do mundo espiritual, mas você não sabe o dia da manhã. Então você participando desses sinais, né? Assistindo nossos programas, prestando muito bem atenção em cada sinal, para ver se tem a ver ou não tem a ver, né? E pedindo para Deus aí que Deus venha te abrir seus olhos nessa parte, né? Então, para você vai fazer muita diferença na sua vida espiritual. Isso daí vai aumentar a sua fé, né? É uma coisa de valor que nós temos, que Deus deixou para nós na terra, esse negócio de sinais, né? Vamos aqui agora entrevistar a Roselaine. Como eu disse, depois nós vamos encerrar o programa do dia de hoje. Roselaine, pode contar seu sinal. Boa noite mais uma vez, gente. Primeira coisa, o que minha mãe falou é verdade. Antigamente, nós não tinha sinais. A gente tinha uma coisa ou outra que parecia uma coincidência. A gente nunca notamos como um sinal. E também, minha mãe começou a ter sinais e a gente não sabia. Quando ela falava, a gente não entendia. Até que nesse dia ela orou a Deus que nós tivesse também para entender. E daí pra frente, nós foi tendo centenas de sinais, milhares de sinais, que a gente percebia que era algo do mundo espiritual para nós. E até hoje estamos aqui compartilhando com vocês agora, porque quanto mais a gente compartilha, mais as pessoas vão entender melhor e também vão perceber, e nós também vamos receber mais e mais desses sinais para nós também. Amém. Bom, o meu sinal ele é bem rápido, mas é uma coisa muito forte. Quando eu agora eu moro numa atual casa aqui em cima, mas eu morava lá pra baixo, mais pra baixo da onde eu moro. E nesse tempo, um bom tempo atrás,
eu comecei a colecionar vidros, aqueles vidros de geleia, de doce de leite, sabe? Eu sempre fui apaixonada por vidro, gente. Desculpa, eu sou apaixonada. E nessa daí eu comecei com esse negócio de ficar colecionando vidros e guardando. Só que o apego do vidro era tão grande que às vezes eu ficava pensando, o que eu vou pôr dentro desse vidro? E eu não tinha essas ideias. Isso eu ia guardando, não tinha ideia nenhuma. E o vidro ficou lá muitos anos guardado, esses vidros. E eu comecei a perceber que ficava guardado no armário lá, ocupando espaço. Não tinha espaço para pôr minhas outras louças. E o vidro eu não usava no final das contas. Ficava lá. E aí eu comecei a pensar, é mesmo, mano, eu não tô usando vidro. Tem pessoas que precisam de vidro, e tem pessoas que podem usar muito mais, tem mais forma de usar do que eu, então é melhor. Então a gente tem uma brincadeira entre nós aqui, em família, que é a brincadeira do dinheirinho, pra ninguém querer abusar da vontade do outro. Então eu vendi esses vidros pra minha irmã Elaine. Acho que foi anteontem, né? Eu não lembro exatamente. Foi anteontem, São Paulo. Foi. No dinheirinho. Fica o dinheirinho, foi- é dinheiro de verdade. Não é dinheiro de verdade, é um dinheirinho feito por nós mesmo, entre nós. É uma moeda aqui que todo mundo assinou atrás do dinheirinho, então tem um valor aqui só entre nós aqui. Isso, é algo de família. É. Mais complicado. Mas o que acontece? Aí nessa daí, eu vendi todos os meus vidros pra minha irmã. Até minha irmã se estranhou, porque ela conhece, sabe o quanto eu gosto dos vidros. Mas eu expliquei pra ela, porque não adiantava ficar guardando algo que eu não tava usando. E aí, tá, guardei, não, aí eu vendi tudo, desocupei o armário. Na hora deu uma dorzinha no meu coração, confesso, porque muitos anos guardando vidro, que eu gosto tanto, não cheguei nem a usar. Mas depois eu pensei, é melhor assim. E guardei. E pra minha... vendi, quer dizer, desculpa, gente. Eu tô meio avoada também. Vendi. E pela minha surpresa, ontem meu marido veio do serviço, que ele tá trabalhando como pedreiro numa casa. E a pessoa que falou pra eles quebrar lá, destruir essa casa pra refazer, disse que as coisas que estavam lá podia levar embora. E meu marido não sabia dessa venda dos meus vidros, nem sabia que eu tinha desfeito dos meus vidros, e trouxe 4 vidros de tampa mais bonito ainda do que os que eu acabei vendendo pra mim ontem à noite. E aí eu vim contar, tô contando esse sinal pra vocês porque eu acho muito forte, porque eu tantos anos, eu tenho anos guardando esses vidros, nunca mexi neles, sempre deixei guardado. Só foi eu resolvi entregar, como aquela palavra que diz, quem dá recebe. Acabei recebendo esses vidros ainda mais bonitos ainda. E no final não adiantou nada, filho. Vou ter que ficar guardando esses vidros também. Mas tô assim, brincando, você mas- considera esse sinal forte, né? Sim, muito forte. Então, mas assim, já tinha tempo, esses dias pra trás, seu marido não trazia vidro? Não trazia vidro pra mim. Quanto tempo, assim, mais ou menos, que você não ganha um vidro, não acha um vidro, ele não traz vidro pra Olha. poder você ver que tem a ver com o sinal mesmo, que realmente dá um sinal? Se fosse falar de vidro, copo, pratos, eu até entenderia, que meu marido de vez em quando traz. Mas esses vidros que eu falo é potes de vidro tampado. Não sei se aqui dá pra mostrar, se a câmera Mostra ali, consegue ó, a pegar, câmera ali, ó. mas é esses vidros aqui. Tá filmando ali, ó? Esses foram os vidros que eu vendi pra minha irmã. E é desse tipo que eu tô falando. E desse daí, segundo eu me lembro, se meu marido deu um dia esse vidro, foi lá, muitos anos atrás mesmo. Tanto que eu não lembro. Não lembro, não tenho Então, no lembrança. mesmo dia que você vendeu pra ela, ele trouxe o vidro na Na noite? mesma semana. Na mesma semana? Isso. Mas então você chegou a comentar com ele? Não comentei, porque como meu marido, gente, ele é uma pessoa que ele é muito mais apegado à louça ainda do que eu. Por incrível que pareça. Então eu fiquei meio sentida de falar pra ele ficar chateado, ou ficar, sei lá, com ciúmes dos vidros dele, até fazer briga por isso. Então eu falei, eu não vou comentar, só simplesmente vou desfazer dos vidros. E no final ele acabou trazendo esses vidros. Mas foi uma semana depois? Ou Não, pouca coisa, né? Foi acho que de uns um dia 2 pro ou 3 outro, dias. quase. Foi, né? De um dia pro outro? Foi? Praticamente, porque se foi anteontem e ontem você ganhou o vidro. É. Foi praticamente. anteontem que você vendeu pra ela? Se eu não me engano, sim. Eu não tenho certeza absoluta se era de anteontem. Eu sei que foi mas foi foi nessa essa mesma semana. semana. Foi coisa de 2, 3 dias, no máximo. No máximo. Não Então- passa disso. Então você considera forte, porque além de ser poucos dias de diferença, já tinha tempo que você não ganhava vidro, o seu marido, o Renan, não trazia E vidro. nem nada. vendia, né, vidro também. Hã? E nem vendia, nem vidro, vendia. porque ela não... Eu era muito apegada, sempre fui muito apegada. Eu e essa daqui também, minha irmã, somos muito apegadas pro vidro. Se vocês quiserem doar, nós aceita, sabe? Tô brincando. Gente. Brincadeira, mas é isso, é verdade. Então, desculpa cortar aqui, mas o vidro, vocês pegam e falam assim, que tem a ver. Deu um problema técnico aqui, acabou cortando aí o vídeo sem querer, não deu pra nós continuar, porque nós ia fazer 3 partes desse programa, acabou acontecendo isso. Mas eu tava falando que negócio de vidro, que ela tá contando o sinal do vidro, ela da calça, vocês perguntaram o que tem a ver. A gente não sabe o que ainda não tem essa revelação do significado dos sinais. A única coisa que nós sabemos é que nós temos sinais e nós sabemos que isso daí não é normal, é uma coisa do mundo espiritual. Então,
prova a existência do mundo espiritual. Por isso nós estamos divulgando. Né? E nós vamos encerrar aqui, antes que dê de novo outro problema no vídeo aí. E voltamos, se Deus permitir, com outro programa, né, no YouTube a seguir. Continue acompanhando nossos programas para que você espiritualmente fique mais forte, né, que Deus venha te abençoar através desses programas. É isso daí, gente. Fique com Deus e até mais, se Deus permitir. E ganhei a salvação, salvação, salvação. E ganhei a salvação.